nós estamos a falar sobre Umbanda. Pai Pedro, que deuses é que são cultuados ou que divindades são cultuadas na Umbanda? Os deuses ou divindades de nome orixás, que são cultuados na Umbanda, começam por um determinado círculo que se chama o xirê dos orixás. O primeiro deles todos, o princípio, o primordial, representado por Elebara. O segundo é Oxumaré, o segundo Ogum. O terceiro Oxumaré, o quarto Xangô. Depois temos Oba, Luaê. Depois temos Oxóssi, Ossém, Obá, Nanã, Oxum e Iemanjá. Depois temos Euá, Tempo, Ifá e Oxalá. Isto é o xirê dos orixás, que no candomblé se chama sirê, e que é a dança dos orixás quando entram dentro do pavilhão, portanto, desse galpão do Gongá. E são esses os que são cultuados. Existem outros que são cultuados, existem também Logunedé, existem outros... Os filhos de Logunedé são tão jovens sempre, não é? Exatamente, que aí está o Oxóssi com o Oxum misturado, exatamente. E não falou no Exu. Eu falei Exu, eu falei Exu, falei em Elebara. Elebara, claro. As nossas nações são diferentes. Isso, eu falei em Elebara, no qual está Exu e as pombagiras conhecidas, e como eu estava há pouco falando, a questão das pombagiras, que na realidade o nome é Bombugira. Mas estamos a falar agora dos orixás. Cada orixá está ligado a uma força da natureza. A uma força da natureza. No caso, Exu ou Elebara está ligado à questão do fogo puro. Oxumaré, a representação dele é o arco-íris. O arco-íris o que é? É o princípio da energia a se materializar, em que está essa ligação de água com as luzes. Ogum já não é uma energia, já é uma força. E que força! E aí temos Xangô, representado pelas pedreiras. Aí temos Obaluayê, representado pela terra seca. Aí temos Oxóssi, representado pelas matas. Ossém, pelas folhas. Obá, pela lama. A lama é a mistura de terra com mais terra, tanto de terra e água. Portanto, é um exemplo de um filho de Obá pode ser uma pessoa muito permeável, daquele género de... e também falando em compaixão, porque Obá trabalha também com Xangô. Temos Nanã, a velha mãe, que é representada pelas minas, a água que vem da terra e que brota para a terra, do fundo da terra para a superfície. E essa água que sai de Nanã entra nos rios de Oxum, que por sua vez vão desaguar em Iemanjá, o mar. Euá é o volta como seja a água se apaixonar pela luz, e então começa a subir outra vez para a luz. É nessa altura que existe a evaporação, é aí que vamos ter Euá. Eu esqueci-me há pouco de falar em Yansan. Eu estava aqui, eu estava isso. Assim, não falou Yansan, falta Yansan, e como é que eu não podia me esquecer de Yansan pela minha mãe de santo, quem me criou neste mundo, que é o Baby do Oyá, Oyá ou Yansan, no qual a minha vida está começada por aí, por Yansan, e houve a confirmação para Ogum. A Yansan é a comunicação, é os ventos. Aí temos a Yansan, tanto pode ser aquela brisa doce que nos acompanha de manhã, como pode ser aquela grande ventania ou tufão. Que ela gosta de levantar quando um pé de vento. Isso. E depois temos o tempo é o nosso tempo. Temos Ifá, que é representado pela sabedoria, que o Ifá é o orixá que comanda o jogo de búzios. E depois temos a luz, que é Oxalá. Mais uma vez começa todo o processo do xirê,
vai encontrar exatamente, elevar outra vez e vai começar todo esse processo. Agora, aqui em Portugal eu penso que um dos orixás mais conhecidos é, sem dúvida nenhuma, Iemanjá, não é? As pessoas até dizem às vezes, eu estive lá no Brasil, estive lá a fazer aquilo da Iemanjá, e nem sabem dizer o que é que fizeram. Mas a Iemanjá é... E porquê? Porque a Iemanjá tem aquele culto maternal. A própria figura e a representatividade das estátuas de Iemanjá dá esse carinho e ligação à Nossa Senhora. Portanto, é muito mais fácil exatamente essa ligação a Iemanjá, por ser doce. Atenção que Iemanjá tem duas polaridades, tem uma polaridade também e tem uma dualidade. Ela tanto é boa como pode ser má. A nível de Umbanda, por exemplo, existem palavras de tradição, existe a Calunga Pequena e a Calunga Grande. A Calunga Pequena será o cemitério, o cemitério o nosso cemitério, e a Calunga Grande será o mar, ou seja, o mar também é um cemitério, mas também nos dá a vida, é quem nos transforma, a matéria. Mas quando diz que ela é má, não é má no sentido má, não é o sentido de má, a exigência de uma mãe. A exigência de uma mãe que rigorosa. Muito rigorosa. Da mesma maneira que dá, também sabe tirar. Eu acho que a visão que eu tenho dos orixás é um bocado essa. Porque as pessoas lembram sempre... Eu acho que cada visão que as pessoas têm dos santos só se lembram quando têm dor de barriga. E quando só se lembram deles quando têm dor de barriga, vão ter dor de barriga muitas vezes. E só se lembram de Umbanda quando têm problemas. Exatamente. Agora, de onde é que surge o sincretismo religioso em que essas divindades no Brasil passam a ser, portanto, cultuadas em ligação com os santos católicos? Os santos católicos. Bem, na ligação, na passagem dos negros para o Brasil, existiu esse tráfico, existiu uma ligação, uma forma da Igreja Católica pressionar esses negros a respeitarem a Igreja Católica. Ora, esses negros estavam habituados a determinados cultos, do qual eram os orixás. Eles representaram, e era uma forma fácil de eles conseguirem adorar as suas divindades, colocando alguns axés, algumas forças, junto a determinados santos que tinham algumas qualidades desses orixás. E o que é que sucede? Há o sincretismo de São Jorge com Ogum, há o sincretismo de Iansã com Santa Bárbara, existe o sincretismo de Xangô com São Lázaro, existe com Obaloaia com São Lázaro. Todas essas situações existem só única e exclusivamente para justificar exatamente a continuidade. Para os brancos, não é? Os senhores brancos que não os deixavam cultuar exatamente. As suas divindades, então eles faziam de conta que estavam a fazer um culto, fosse a Santo António, ou fosse a São Lázaro. Por exemplo, Santo António, na Bahia, está ligado a Exu. Exatamente. Exatamente. Exu, que não tem nada a ver com Santo António. Exatamente. Mas foi uma forma... É uma forma de poder manter o seu culto, não é? E, portanto, quando se diz, portanto, a Iemanjá seria Nossa Senhora, não é. É outra coisa completamente diferente. As pessoas é que confundem um pouquinho. Não é? Mas é mais fácil para as pessoas entenderem que Iemanjá é a mãe, a grande mãe. Exatamente. É a grande mãe. E essa mãe, como todas as mães, tanto dá uma festa a um filho, como um açoite. E essa mãe dá esse auxílio e nos protege. Muitas das vezes as pessoas... E porquê é que é facilidade de Portugal falar sobre Iemanjá? Por causa exatamente das telenovelas, por causa exatamente de toda essa... do Jorge Amado falar de Iemanjá. E até por causa da grande festa de Iemanjá, que na Umbanda é comemorada a 31 de dezembro, não é? Na passagem do ano. Na realidade, ela é comemorada dia 2 de fevereiro. Foi 2 de fevereiro, na realidade é 2 de fevereiro. A ideia de comemorar no dia 31 é mais como pedir as benesses para o começo do ano. Não é a tradição, o dia dela. Exatamente, é o dia 2 de fevereiro. Muito obrigada.